Olá pessoal, irei falar agora sobre o mapa da escolaridade. Sabe quando você vai fazer o seu currículo e aí pede a escolaridade e muitas das vezes se perdem em si? Às vezes em si eu vejo que muitas pessoas no seu grau de evolução em relação aos estudos, tá? Porque nem sempre porque uma pessoa estudou, ela não é evoluída em outros talentos que a vida lhe deu, tá ok? E vice-versa. Porém, o foco aqui é o mapa da escolaridade e depois todos os problemas que o mundo traz para uma pessoa que acabou de nascer e está entrando em contato com o mapa da escolaridade, ou seja, os primeiros contatos com o estudo, tá ok? Bom, para aqueles que não gostam de estudar, ignore isso, continue vendo os vídeos aí de zoeira, que é o que importa, tá ok? Porém, em si aqui, ó, eu vou agora entrar no mundo vasto dos meus conhecimentos, dos meus mapas mentais em si, para explanar e tirar uma foto de como estar em si, como está a evolução das pessoas nesse sentido, tá ok? O mapa aqui é vasto, tá? Então vamos verificar aqui, ó. Escolaridade. Aonde você parou na evolução? Aí, o que eu fiz aqui, ó? Para muitas pessoas que às vezes entendem e outras não, tá? Porque vivemos no Brasil. Primeiro ano, educação infantil, a partir dos 4 anos de idade. Isso tem que ficar claro, tá ok? Segundo ano infantil, a partir dos 5 anos de idade. Então a criança vai começar a ter contato com tinta, papel, pintura, bola, conhecer em si os processos da educação infantil, e os professores vão ensinar isso, tá? Está se adaptando a começar a ter uma rotina de estudos e afins, tá ok? Primeiro ano, ensino fundamental, 6 anos de idade. O que se aprende? Qual é o conteúdo programático? Pais, se preocupem em saber o que os filhos aprendem e acompanhem isto. Os pais se preocupem em saber o que os filhos aprendem e acompanhem isso no Brasil? E qual é o conteúdo programático? Eles se preocupam desde que inicia os filhos na educação? Eles dão educação para respeitar os professores, como nos outros países de primeiro mundo e afins, onde os professores ganham muito bem para dar educação para os seus filhos? Ou eles se preocupam sim, de acordo com a sua evolução e também com o seu grau de loucura, em querer fazer sobressair a desordem e o caos e desrespeitar os professores e até querer bater nos professores na rua? Mas aí depois eu vou entrar em outros cenários. Eu vou falar aqui do mapa da educação para não se estender o vídeo, tá ok? Então, segundo ano, ensino fundamental, 7 anos de idade. Terceiro ano do ensino fundamental, 8 anos de idade. Quarto ano do ensino fundamental, 9 anos de idade. Para quem é repetente, já vai ficando mais velho, tá? E não acompanha a galera. Muito comum no Brasil o governo falar passa as pessoas. Quanto mais pessoas não educadas e ou, entre aspas, burras, melhor a gente governa o gado, entendeu? Quinto ano, ensino fundamental, 10 anos de idade. Sexto ano, ensino fundamental, 11 anos de idade. Sétimo ano, ensino fundamental, 12 anos de idade. Oitavo ano, ensino fundamental, 13 anos de idade. Nono ano, ensino fundamental, 14 anos de idade. Primeiro ano do ensino médio,
15 anos de idade. Segundo ano do ensino médio, 16 anos de idade. Se trabalhar como menor aprendiz, já dá para começar a trabalhar nesse cenário, tá? Tudo que eu falar aqui, o que é dever de vocês? Pesquisarem no Google e no Wikipedia, beleza? Enciclopédia digital. Muitas coisas aqui eu não consigo passar todo um cenário, uma aula para vocês. Aqui é um mapa para vocês se localizarem e entender algumas terminologias que muitas pessoas ficam na dúvida, tá? E saber também se seu filho tá num ano letivo legal e também saber dos seus professores o que eles estão aprendendo em sala de aula e afins. E aí depois a gente vai entrar em novos cenários do que as pessoas enfrentam das dificuldades. Porque o objetivo aqui deste treinamento, aula em si, é como lidar com pessoas que te prejudicam e ou tentam te prejudicar. E como eu vou falar disso se eu não ensino o grau de evolução para a gente mapear e segmentar aonde a pessoa se encontra, entendeu? Porque pelo grau de evolução e estudos a gente já começa a entender em como se desvencilhar de pessoas que geralmente têm esses comportamentos e prejudicam outras pessoas, beleza? E também iremos entender os diversos cenários de brigas e mortes e afins, aí por diversos motivos banais até. Segundo ano ensino médio, 16 anos de idade, CIE, trabalhar como menor aprendiz, tá? Terceiro ano, ensino médio, 17 anos de idade, pessoa considerada alfabetizada, tá? O Enem. Aí entra o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, é uma prova realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Deixa eu aumentar um zoom aqui. A autarquia vinculada ao Ministério da Educação no Brasil e foi criada em 1998. Ela é utilizada para avaliar a qualidade do ensino médio no país. Seu resultado serve para acesso ao ensino superior em universidades públicas brasileiras através do Sistema de Seleção Unificada, SISU, assim como em algumas universidades no exterior. Vamos lá, ó. Como que eu faço essa pesquisa, tá? Vou no Google, tá? Por que eu não ia fazer, mas às vezes eu sou obrigado a fazer? Porque para deixar mais acadêmico, eu pesquiso lá, CIE, Wikipédia. Tudo que eu não sei, eu vou lá na web, tá? Faço a interpretação da pesquisa. E vou na biblioteca também, para aumentar o meu know-how. Centro de Integração Empresa Escola é uma associação filantrópica brasileira de direito privado sem fins lucrativos, beneficente, de assistência social e reconhecida de utilidade pública, que, dentre vários programas, possibilita aos jovens estudantes brasileiros uma formação integral, ingressando-se ao mercado de trabalho por meio de treinamentos e programas de estágio e aprendizagem. Foca nisso. O maior objetivo do CIE é encontrar para os estudantes de nível médio, técnico e superior oportunidades de estágio ou aprendizado que auxiliem a colocar em prática tudo o que aprenderão ou aprendem na teoria. Aí o que eu faço? Eu pego aqui o meu mapa mental, tá? E coloco o texto aqui, ó, para depois ensinar para as pessoas em si que não sabem. Muitas já sabem e fica batido, mas isso aqui praticamente é um mapa. É um mapa do povo brasileiro em si, que precisa se adaptar. Imagina, molecada, que isso aqui é um videogame. O videogame é um jogo da vida, e você precisa passar por fases e etapas. Nada de chorar, nada de mimimi, nada de ficar estressado.
é simples entender. O negócio é fazer cada fase com as devidas armas da persuasão em si, em saber educar-se humilde com os professores e afins que te entregam talentos diversos, e você tem que correr atrás das suas dificuldades nos aprendizados, beleza? Então a pessoa é considerada alfabetizada, tá? Aos 17 anos de idade. Aí tem o Enem, aí tem o Enseja, tá? Que é isso? Ó, começa a entrar outras palavras aqui no vocabulário da pessoa. O Enseja, Exame para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos. É um exame totalmente gratuito e voluntário, servindo para conceder periodicamente certificados de conclusão do ensino fundamental a nível nacional e certificados de conclusão do ensino médio para quem não teve oportunidade de concluir os estudos na idade escolar adequada para jovens e adultos residentes em liberdade no Brasil, no exterior e para detentos. As provas são aplicadas no mesmo dia, manhã e tarde, podendo participar qualquer brasileiro que tenha 15 anos ou mais de idade até a data da realização das provas para o ensino fundamental e ter 18 anos ou mais até a data da realização da prova para o ensino médio. Bacana. Aí a gente começa a entrar em novos cenários. O ensino superior. Se eu verificar aqui a anotação. Nível superior é a etapa posterior ao nível médio e a última etapa da educação escolar. A educação superior é ministrada em instituições de ensino superior, públicas ou privadas, faculdades e universidades, tendo um ano letivo no mínimo 200 dias de trabalho acadêmico efetivo, independente do ano civil. Uma vez concluídos os estudos de nível superior, o estudante obtém sua graduação. Pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Ainda suscita dúvidas os programas de pós-graduação. Afinal, depois de concluído o ensino médio, ter o terceiro grau completo ou nível superior completo, é possível passar para mais algum outro nível? Não existe um quarto ou quinto graus, por exemplo. Os programas de pós-graduação compreendidos e programas de mestrado e doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação, são tidos como subdivisões do ensino superior, continuação dos estudos iniciados na graduação. Portanto, o portador de certificado de pós-graduação, especialização MBA, diploma de mestrado ou doutorado, possui nível superior completo e não algum outro nível mais elevado. Beleza? Aí o que acontece, ó? Primeiro ano, técnico. Se a pessoa fizer o técnico, tem 2 anos a 3 anos médio. Depende do curso. Aí eu tenho os links de pesquisa do meu mapa, tá, mental, e aí tem vários cursos que a pessoa pode escolher a fazer, tá? Segundo ano aqui, ó, segunda etapa, se ela não quer fazer o técnico, quer fazer um curso para ter o diploma de bacharel, que é de 4 a 5 anos, depende do curso. Um curso de propaganda e marketing de 4 anos não é o mesmo curso de um curso de direito, que é de 5 anos, entendeu? E temos que entender essas hierarquias e etapas do game da vida, porque depois que você termina isso, não fica no oba-oba. Aí você pode fazer a pós-graduação. Tempo, depende do tempo do aluno escolher e depende do curso. Exemplo, 6 meses intensivão, 1 ano, 2 anos. E aí ele pode fazer pós-graduação de especializações diversas em diversos cenários do que ele goste, entendeu? Depois do bacharel, é livre. Mestrado. Aí a gente vem aqui, ó, e vê. Mestrado e doutorado duram mais tempo e estão mais ligados à carreira acadêmica. Um mestrado pode ser feito em 2 anos, 2 anos e meio. Doutorado em 4. Quem faz mestrado precisa produzir uma dissertação e defendê-la em banca pública. 2 a 2 anos e meio de duração. Quem faz mestrado precisa produzir uma dissertação e defendê-la em banca pública.
Aí eu vou para o doutorado, que em alguns cursos de ensino igual ao direito, que a pessoa fez o bacharel de 5 anos, ela às vezes não chegou a fazer a pós-graduação, não chegou a fazer o mestrado, e eles se chamam de doutores. Isso porque a classe se chama assim, tá? Mas doutor é quem faz doutorado. Mas qualquer um pode chamar qualquer um de doutor e afins, e cada um tem os seus apelidos, constantes ou não, porque nem todo mundo que faz bacharel faz após o mestrado e doutorado, mas mesmo assim todo mundo às vezes vira doutor, né, na sua especialidade. 4 anos de duração. Um pós-doc, pós-doutorado, tá? E doutor não é só advogado, tá? Doutor médico também. O cara tem que ter feito também até o doutorado. Se ele só é um bacharel, ele é um bacharel. Ele é um pós-graduado. Ele é um mestrado. Ele tem um mestrado, tá ok? Os apelidos são diversos aí. Aí no pós-doutorado, eu já peguei o texto, coloquei aqui, peguei mais pesquisas, ó, para a pessoa entender que às vezes fica perdida em todos esses cenários das fases do game da vida, da educação, né? Se você for ver aqui, é complexo. Um pós-doutorado português brasileiro ou pós-doutoramento português europeu consiste em uma atividade especializada ou estágio de pesquisa em universidade, realizado após a conclusão do doutorado. Quem termina um doutorado e quer continuar se aprimorando como pesquisador, tem a opção de fazer um pós-doutorado, que lhe dará um nível de excelência em determinada área do conhecimento. Ao contrário da pós-graduação, mestrado e doutorado, o estágio de pós-doutorado não visa a obtenção de um título. Em outras palavras, não existe o título pós-doutor. O pesquisador pós-doutorando não tem vínculo trabalhista com a instituição que o recepciona e pode ou não ter bolsa de estudos que o financiará. É comum haver um professor supervisor na instituição que será responsável por fiscalizar a realização dos objetivos da pesquisa. O objetivo maior é o aprofundamento da pesquisa em dada área do conhecimento, mas pode haver também a possibilidade de o pós-doutorando ter atividades paralelas, tais como oferecer cursos, aulas e palestras, assim como participar em júris ou bancas de avaliação, como no caso de avaliações de mestrados e doutorados. Os cursos de pós-graduação stricto sensu possuem duração variada, mas como o tempo de duração do curso é um dos quesitos da avaliação da CAPES, a maioria dos programas exige que o curso de mestrado seja realizado em no mínimo 18 meses e no máximo 24 meses, e o doutorado com duração mínima de 24 meses e máxima de 42 meses. E aí tem mais pesquisas, tá? Muitas pessoas às vezes ficam perdidas em relação a essas terminologias que com o tempo vai se tornando comum e a pessoa aprende, tá? Cursos de especialização. Pode-se fazer em qualquer período após concluir o técnico e o bacharel, beleza? Isso aqui é uma ordem que eu fiz aqui no mapa mental para que fique mais fácil para as pessoas entenderem, para os universitários entenderem nesse cenário de vida, tá? O MBA. Lato sensu e stricto sensu. Muito comum essa dúvida também, tá? Vamos lá. O lato sensu. Formar líderes, gestores de empresas e de projetos. Muito comum, tá? O que você obtém com isso? Pensamento estratégico, capacidade de gerenciar pessoas e processos, capacidade de utilizar eficazmente ferramentas e técnicas de suporte à tomada de decisão e solução de problemas, capacidade de atuar como agente de mudança dentro da organização, habilidade para relacionar-se com todas as áreas da organização, confiança para atuar em diversas áreas. O stricto sensu.
Então, ó, lato sensu, tá? E stricto sensu. Deixa eu ler o lato sensu aqui. Inclui-se na categoria de curso de pós-graduação lato sensu os cursos designados como MBA, Master Business Administration ou equivalentes. O Master of Business Administration MBA é um grau acadêmico de pós-graduação destinado a administradores e executores as áreas de gestão de empresas e gestão de projetos, mas que atrai também pessoas de várias outras disciplinas acadêmicas, beleza? Stricto sensu, vamos lá. A pós-graduação stricto sensu visa formar acadêmicos, formar professores acadêmicos, pesquisadores. Aí entra a CAPES nessa parada aqui, ó. CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. CAPES é uma fundação vinculada ao Ministério da Educação, MEC, do Brasil, que atua na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu, mestrado e doutorado em todos os estados do país. A característica distintiva em relação às outras agências federais semelhantes, como o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e a Financiadora de Estudos de Projetos, FINEP, e as estaduais, está na avaliação trienal que ela efetua de todos os cursos de pós-graduação no país. É a única entidade que tem tradição de determinar o descredenciamento, na prática, o fechamento dos cursos que apresentam nota baixa ou deficiente. Viu como começa a complicar algumas coisas? Como a gente começa a aprender e aprender a desaprender a todo momento? E aí começa a fazer um cronograma, né? Tempo investido, ó. 17 anos do ensino médio, mais 4 anos de bacharel, mais 1 ano de pós-graduação, mais 3 anos de mestrado, mais 4 anos de doutorado, mais 2 anos de pós-doutorado, igual a 31 anos de estudo direto. Isso sem a pessoa parar, tá? É quase metade de uma vida. E nem todos, nem quase terminam o ensino médio no Brasil, tá? Se você for ver. Então, aí você verifica o grau das pessoas obterem em relação a ter os seus direitos e cobrar, ter os seus deveres, mas também cobrar os seus direitos em relação a quem os governa. E nem todo mundo tá se interessando por isso, tá? Por isso que a evolução é individual de cada um. Bom, acredito que aqui, ó, neste pequeno mapa mental, quando eu falo de escolaridade, tá? Aí eu pergunto, onde você parou na evolução deste cenário da escolaridade, entendeu? Você tem que ter o seu mapa, seu planejamento aí, porque quanto mais estudo, você entra numa boa empresa e ganha bem e afins, mas isso não é via de regra. Tem pessoas que não têm nem o segundo grau completo e são mais ricas que outras pessoas que têm muitos estudos. Aí são histórias e biografias diversas, tá? Nem sempre o estudo é o sinônimo de riqueza. E vice-versa. Nem sempre riqueza é sinônimo de estudo. Porém, faz parte que quando você começa a estudar mais, aprender mais, você começa a gerar riquezas, conhecimentos. E se você souber vender o seu peixe, você vai ganhar muito em relação a isso, tá? Aí você vai escolher se você vai ser empregado de uma grande empresa, de uma média, de uma pequena empresa, você vai ser um microempreendedor, um grande empresário, você vai trabalhar em outras empresas e afins, beleza? É isso aí. Fico por aqui. Até a próxima aula. Tudo de bom.